Questão 38. Vamos lá. Na ficha técnica de um ácido sulfúrico comercial tem as seguintes informações. Nome comercial, que é o ácido sulfúrico, a forma, que é líquida, o nome químico, que é sulfato de hidrogênio, teor em ácido sulfúrico, 98%, e a densidade a 20 graus, que é 1,82 gramas por centímetros cúbicos. Se atente a essa informação aqui da densidade, ela vai ser muito importante para a gente poder resolver essa questão. Vamos ao comando. O que diz o comando da questão? Com essas informações, calcule qual seria o volume aproximado deste ácido comercial necessários para preparar 500 ml de uma solução 0,1 molar. Marque a opção que apresenta este valor. Ok? Basicamente, ele está perguntando o seguinte: qual seria o volume de ácido sulfúrico comercial que seria necessário, certo, para preparar uma solução de 500 ml, ou seja, meio litro, na concentração 0,1 molar. Eu sei que você está vendo esse M aqui, 0,1 molar é a mesma coisa que 0,1 mol por litro, beleza? Ou 0,1 mol vezes litro a menos 1, também é a mesma coisa. Isso aqui, pessoal, trata-se de uma diluição, certo? Como que a gente calcula a diluição? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Ou ainda a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Pode ser assim também. Ok? Então vamos lá, vamos às informações. A gente sabe o seguinte: o volume final é quanto? 500 ml, beleza? E a concentração final que ele quer é 0,1 molar. Então a gente já tem o C2 e temos também o V2, beleza? Aqui é só jogar na fórmula. Vamos lá. Concentração final é 0,1 mol por litros. E eu vou colocar aqui com a unidade, certo? Vezes o volume 2, que é quanto? 500 ml. Quem que é a minha concentração 1? O volume 1 é justamente aquilo que a gente está procurando. Ele está perguntando qual o volume aproximado, né? Então, a nossa variável aqui vai ser o V1. Então, V1 eu não sei. E quem que é a concentração 1? A concentração 1 é justamente da tabela que a gente vai tirar essa informação, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Repare no seguinte. Ele diz que a densidade aqui é 1,82, ok? Gramas por centímetros cúbicos. É 1,82 gramas por centímetros cúbicos. Que é a mesma coisa de você dizer que isso aqui é 1,82 gramas por ml. Mesma coisa. Belezinha? Mas, afinal de contas, o que significa isso, Amanda? Significa que 1,82 gramas está para quanto? 1 ml, beleza? 1,82 gramas está para 1 ml. A concentração aqui que a gente está procurando é a concentração molar. O que é concentração molar? Okay? É a razão entre a quantidade em mols e o volume em litros. Tanto que a unidade é mol por litro, né? Mol sobre litro. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente tem a massa, certo? Que é 1,82, ok? A massa de ácido sulfúrico. A gente tem o volume, que é 1 ml. Essas informações todas são da densidade. E aí, a gente tem também, e ele já nos fornece aqui, as massas molares. Do hidrogênio 1, do enxofre 32 e do oxigênio 16, ok? Então, vamos calcular aqui. Primeiro, a gente tem que calcular. Você tem duas formas aqui. Você pode utilizar uma relação
que envolve tudo, ou seja, calcular a concentração molar direto, ou você pode fazer isso de duas maneiras, né? Primeiro descobre o número de mols, depois calcula junto com o volume e você descobre a concentração molar. Eu vou fazer aqui da segunda forma, tá? Que eu acredito que seja mais tranquilo de entender. Vamos fazer aqui o passo a passo. Então é o seguinte, primeiramente vamos descobrir qual é o número de mols aqui de ácido sulfúrico. O número de mols aqui de ácido sulfúrico vai ser quem? A massa do ácido sulfúrico dividido pela sua massa molar. Qual que é a massa de ácido sulfúrico? É 1,82 gramas dividido pela massa molar. De onde que sai essa massa molar? Das massas molares individuais. A fórmula do ácido sulfúrico é qual? H2SO4. Então, é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Beleza? Se você fizer essa conta aí, isso aí tudo vai dar... Deixa eu dar uma pescada aqui. 98 gramas por mol. Ficou apertadinho, né, ali. Deixa eu trazer mais pra cá. Ok. 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. E aí, onde você vai jogar essa massa molar? Aqui embaixo. Então, 98 gramas, né, por mol a menos 1. Que é a mesma coisa de gramas sobre mol, beleza? A gente só está subindo aqui esse mol do denominador para o numerador. Então, ele sobe com expoente negativo. E aí, o que a gente faz aqui agora? Ó, essa grama vai embora com essa grama. 1,82 dividido por 98, isso aqui dá 0,018. 0,018. O que? Mols. Não é isso? A gente está descobrindo aqui o número de mols. Ó, isso aqui é o número de mols. Mas eu quero a concentração molar, que vai ser a razão entre essa quantidade de mols pelo volume, não é isso? Pelo volume. Como é que a gente vai fazer isso? Basta que a gente divida agora essa quantidade em mols pelo volume. Qual que é o volume aqui? O volume é 1 ml, certo? 1 ml. Mas a concentração, Amanda, ela é dada em gramas por litro. Então, você tem que converter esse ml aqui em litros, ok? 1 ml, pessoal, em litros, equivale a 10 elevado a menos 3 litros, tá certo? Amanda, tenho dificuldade nessas conversões, tenho dificuldade. Deixa eu fazer aqui rapidinho para você. Ó, vou até colocar aqui de outra cor. Seguinte, ó, se você tem dificuldade nessas conversões, tente buscar um caminho que seja mais simples, né? Para você não ter, Amanda, eu sei, mas eu fico com dúvida. O que eu faço para tirar essa dúvida? Repare, você sabe que 1 litro tem 1000 ml. Isso aqui eu tenho certeza que você sabe, que 1 litro equivale a 1000 ml, ok? Então, quanto que equivaleria aqui 1 ml? Você faz a regrinha de 3 aqui, que você já sabe fazer, que eu sei que você sabe. Então, ficaria como, ó? Isso aqui ficaria 1000 vezes x, que seria igual a 1 vezes 1, é 1. Então, isolando o x, ficaria 1 sobre 1000, não é isso? 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3. Beleza? E se a gente subir com esse cara aqui, que está no denominador, para o numerador, ele vai com o expoente negativo. Ok? Então, 10 elevado a menos 3. Então, está aqui a justificativa, ó. 1 ml equivale a 10 elevado a menos 3 litros. Beleza? Vamos apagar aqui para dar espaço. E continuar aqui com o cálculo da nossa concentração molar, não é isso?
A concentração molar, então, vai ser, vou até colocar aqui, vai ser 0,018 mols dividido por 10 elevado a menos 3 litros. Isso aqui, pessoal, vai dar 18 mols por litro. É a nossa concentração, ok? Concentração inicial, belezinha? Ok, temos então a concentração inicial, que era aquela que a gente estava procurando. Agora a gente já pode voltar aqui para a fórmula da diluição. Então, como é que vai ficar? Opa! Como é que vai ficar? 18 gramas por mol vezes o V1, não é isso? Tá ficando meio bagunçado assim, mas deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar mais bonito. 0, opa, 0 não. 18 gramas por mol. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Gramas por mol vezes o V1 vai ser igual à concentração 2. Qual que é mesmo? O valor da concentração 2 é 0,1 mol por litro, vezes o V2, que é 500 ml, ok? E aí isso a gente faz. Ah, Amanda, mas eu tô vendo aqui que tu deixou esse volume aqui em ml, ok? E esses aqui, ó, aqui tá errado. Aqui é mol por litro. Coloquei a unidade errada. Mol por litro. Tu deixou essa unidade aqui em ml e esses aqui estão em litros, né? Aqui, opa. Aqui e aqui estão em litros. Tem problema? Não, não tem problema, pessoal. Por quê? A questão aqui, ó, se você for olhar nas alternativas, está todo mundo em ml. Significa, então, que você tem que obter esse resultado em ml. Aqui no final, na divisão, essas unidades elas vão ser cortadas. Okay? Então, vai restar só a unidade lá, justamente em ml. Então, vamos lá. Resolvendo essa conta, pessoal, ó, essa unidade aqui, ela vai cortar com essa, beleza? E aí a gente vai ficar o seguinte aqui, na nossa continha. A gente vai ter que o volume 1 vai ser igual 0,1 vezes 500, isso aqui dá 50. Isso aqui dá 50. Dividido por 18. 50 dividido por 18, isso aqui vai dar 2,777. 2,77 e por aí vai. 2,777 o quê? ml. Ok? Que foi o quê? A unidade que sobrou. Beleza? Vamos ver as alternativas. Temos aqui alguma? Temos. A letra B. 2,7. Ok? Então tá aí. Questãozinha extensa, né? Extensa porque eu expliquei compassadamente. Mas, se você sabe o que é diluição, domina as fórmulas e tudo, consegue saber fazer com facilidade essas conversões de volume e sabe calcular também o número de mols, você consegue fazer essa questão tranquilamente, beleza? Vamos lá, moçada, questão 39. Diz o seguinte: o uso de equipamentos de segurança em laboratórios de química é indispensável para a segurança dos usuários dos mesmos. Um estudante do curso de química precisou fazer uma extração de metais tóxicos de um sedimento de um açude para avaliar o grau de contaminação deste açude por estes metais. Para isso, o estudante utilizou uma mistura aquosa de dois ácidos fortes, que é o ácido clorídrico e o ácido nítrico. Água régia. A água régia é a mistura desses dois ácidos, tá? É o ácido clorídrico e o ácido nítrico. No preparo desta solução, são necessários alguns itens de segurança.
Dentre os itens abaixo, qual seria o item de segurança necessário para esse procedimento? Letra A, centrífuga. Letra B, capela de exaustão. Dissecador, termômetro, pH-metro. Pessoal, questãozinha aqui tranquila, tá? A resposta correta aqui seria capela de exaustão, certo? Mas para você que não sabe, o que é uma capela de exaustão? Dentro do laboratório de química, existe um pequeno espaço lá, que é interessante que todos os laboratórios tenham isso, tá? Que se chama justamente capela de exaustão. Mas afinal, o que é isso? A capela de exaustão ela é configurada como um equipamento de proteção coletiva, ou seja, é um equipamento que serve como de uso comum, né, de todas as pessoas que trabalham dentro do laboratório. Ela é um ambiente lá, um espacinho onde é ideal você realizar a manipulação de ácidos ou de substâncias que tenham vapores tóxicos ou partículas que possam colocar o manipulador, né, em risco. É interessante falar também que nesse espaço lá da capela de exaustão tem uma espécie de barreira física que protege você, né, o ser humano que está ali manipulando, do contato direto com vapores, com gases tóxicos, etc. E além de proteger o manipulador, né, protege também ali que aqueles gases ou que aqueles vapores tóxicos eles se alastrem ali pelo laboratório e consequentemente contaminem as pessoas que trabalham ou contaminem materiais que ficam dentro do laboratório, tá certo? Como ele está falando aqui como ele está perguntando sobre itens de segurança, ok? A resposta correta aqui seria capela de exaustão. Amanda, todo laboratório tem capela de exaustão? O ideal é que todo laboratório tenha, mas muito provavelmente nos laboratórios escolares você não vai ver capelas de exaustão, né? A não ser que seja um laboratório de curso técnico ou algo semelhante. Mas, no geral, você vai ver isso aqui nas universidades, né? Tem laboratórios que são com aparelhagem, né? Um aparato experimental um pouco mais, digamos assim, diferente daquilo que se vê comumente nas escolas. Mas é isso aí, capela de exaustão, equipamento de proteção coletiva. Questão de número 40, marca a opção que contém a fórmula, o nome correto dos compostos inorgânicos. Então vamos lá, facinho, é só você dizer qual é o nome aqui desse cara que tá correto, né? Esse aqui, cara, ele tá falando que é o nitrito de potássio. Não, esse cara aqui é o nitrato de potássio, ok? Iodato de chumbo, PbI2. Não, cara, esse é o iodeto de chumbo. Sulfeto de ferro 2, tá certinho? KClO4, ele está dizendo que é o clorito de potássio. Não, esse cara aqui é o perclorato de potássio. Carbonato de cobre. Primeiro que isso aqui não é o átomo de cobre, né? Não preciso nem dizer, todo mundo sabe que o átomo de cobre é esse cara aqui. Então, resta aqui só a letra C, que é o sulfeto de ferro 2, certinho. Questãozinha tranquila. Questão 41. A pressão de vapor, deixa eu aumentar. A pressão de vapor de um líquido é influenciada pelo peso molecular das substâncias e pela capacidade que as mesmas possuem de fazer ligação de hidrogênio. Sobre este tema, podemos afirmar corretamente que a acetona apresenta uma pressão de vapor inferior à do óleo de soja devido às possibilidades de ligação de hidrogênio que ocorre entre suas moléculas. Moçada, a acetona é essa bonitinha aqui, ó. Opa, escrevi aqui. Essa aqui é a acetona, certo? A acetona ela não apresenta possibilidade de ligação de hidrogênio, certo? As interações que acontecem aqui são do tipo dipolo-dipolo. E ele está dizendo que apresenta ligação de hidrogênio. Por causa da ligação de hidrogênio, a pressão de vapor ela é inferior à do óleo de soja, né? Você descartaria aqui, primeiramente porque a acetona não apresenta ligação de hidrogênio, então essa alternativa está errada. A letra B.
O óleo diesel tem uma pressão de vapor maior do que o óleo de algodão, pelo fato do óleo diesel ser basicamente uma mistura de hidrocarbonetos, enquanto que o óleo de algodão é formado por ácidos graxos de cadeia longa. Ele está dizendo que a pressão de vapor é maior, não é isso? Pessoal, essa alternativa aqui, ela pode estar correta, ok? O que que acontece? Quando a gente lembrar de pressão de vapor, a gente vai lembrar você pode lembrar de temperatura de ebulição ou aquele cara que é mais volátil. Por exemplo, a pressão de vapor, ela vai ser a pressão exercida pelo vapor, né, do líquido quando este encontra-se a pressão de um atm, ok? Então, uma pressão de vapor maior significa que ele é mais volátil, ok? Ou seja, que a temperatura de ebulição dele é menor. E aqui no caso desses dois componentes, né, que é o óleo diesel e o óleo de algodão, o óleo diesel aqui ele vai ser mais volátil do que o óleo de algodão. Então, a pressão de vapor dele vai ser maior. Tá correto? Vamos ver as outras. A solução formada pela água do mar tem pressão de vapor superior à da água da chuva. Não. Não é o que acontece. Ó. A água da chuva, ela é mais volátil. Ela é mais volátil. Se ela é mais volátil, ok? Ela passa para o estado de vapor mais facilmente do que a água do mar, ok? Então, se ela é mais volátil, a sua pressão de vapor ela vai ser superior à da água do mar. Ele está dizendo aqui que a da água do mar é superior à da água. E é o contrário, tá certo? A da água da chuva, a pressão de vapor da água da chuva, ela é maior do que a da água do mar, ok? Ela é maior. A letra D. Em uma panela de pressão, a temperatura de ebulição diminui. Aqui já está errado. Numa panela de pressão, a temperatura de ebulição ela aumenta. Por isso que os alimentos eles são cozidos em menor tempo. Em um sistema aberto com uma panela sem tampa e em locais com maior altitude, a temperatura de ebulição das substâncias é mais alta? A temperatura de ebulição é mais alta? Não, pessoal. Deixa eu ver. Já que a pressão de vapor precisa se igualar a um valor maior de pressão atmosférica, ele está falando aqui basicamente que à medida que a altitude ela aumenta, né, a pressão atmosférica ela fica maior. E aqui é justamente o contrário. À medida que vai aumentando, né, a altitude, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. E aqui ele está dizendo que a pressão atmosférica ela vai aumentando. Então, essa alternativa aqui também está incorreta, deixando para a gente apenas a alternativa B como aquela mais correta, ok? É isso. Questão 42. Em um recipiente cilíndrico de 2.000 litros... Opa. 2.000 litros... Foram colocados 2.800 gramas de oxigênio a temperatura de 400 Kelvin. 2.800, 400 K. Qual é a pressão aproximada que o gás oxigênio está exercendo sobre o cilindro nesta temperatura? Aí ele dá os dados, né? Diz que a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol e ele dá também aqui a constante dos gases ideais. Então, vamos lá. O que ele está perguntando? Ele está querendo saber qual é a pressão. Pressão que o gás oxigênio vai exercer aí quando submetidas a essas condições. Não é isso? Ora, a equaçãozinha que a gente vai utilizar aqui para resolver é a equação dos gases ideais, né? PV é igual a N vezes R vezes T. E é isso. Como ele quer a pressão, ó, a gente já pode isolar. A pressão vai ser nRT sobre V, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para baixo, que eu vou precisar de espaço, mais espaço.
número de mols a gente tem? Não, a gente não tem, mas a gente tem o quê? A massa de oxigênio. Então, para a gente saber aqui o número de mols, basta dividir essa massa pela massa molar, não é isso? Então, ó, o número de mols de O2 vai ser o quê? A massa do O2 dividido pela sua massa molar. Então, o número de mols aqui do O2 vai ser quanto? Quanto que é a massa? A massa é 2.800 gramas, dividido pela massa molar. Ele está dizendo que a massa molar do oxigênio é 16, não é isso? Só que como é O2, então vai ser 2 vezes 16, que dá exatamente 32 gramas por mol. Essa grama vai embora com essa grama. Então, o número de mols do O2 aqui, 2.800 dividido por 32, isso aqui dá 87,5 mols. Então, temos aqui. Esse aqui é o valor aqui do nosso número de mols, ok? Então, vamos lá. A pressão vai ser 87. A pressão... Ixi, já tá dando ruim aqui. 87,5 mols, né? Vezes R, que é a constante dos gases, 0,082 só. Litro, vezes ATM, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Vezes a temperatura, que é quanto? 400 Kelvin. Isso aqui tudo dividido pelo volume. O volume, 2.000 litros. Amanda, por que tu sempre coloca as unidades? Pra você ter uma visualização melhor, né? E saber também não ter errado no final sobre a unidade. Se você fizer sempre assim, você nunca vai errar a unidade. Por quê? Porque você vai cortando ali umas com as outras. Por exemplo, ó, esse Kelvin aqui vai embora com esse Kelvin. Esse ATM, ATM não. Esse mol aqui vai embora com esse mol. Esse litro vai embora com esse litro. Aí vai restar quem? Das unidades. Restou só o ATM. A gente não está procurando a pressão, e a pressão não é em ATM, você pode até ver aqui nas alternativas como todas elas estão em ATM. Então, se você fizer essa conta, vamos fazer. Isso aqui tudo de cima, 87,5 vezes 0,082 vezes 400 dividido por 2.000, isso aqui vai dar, pessoal, 1,435 ATM, ok? Temos essa alternativa aqui? Temos a letra B, ó, 1,43 ATM, beleza? Então, questãozinha aí de gases ideais. Questão fácil, inclusive. Próxima questão. Questão 43. Sobre o estudo cinético e de equilíbrio das reações químicas, é correto afirmar que... Ó, a Urca esqueceu aqui de um R. Sem problemas. Vamos falar. Os catalisadores são muito utilizados para melhorar a qualidade dos produtos que se desejam obter? Não, pessoal. O catalisador não é utilizado para melhorar produto de reação, não. Letra B. A energia de ativação de uma reação não sofre alteração após a adição de um catalisador, mas a entalpia de reação é fortemente influenciada pelo uso deste mesmo catalisador. Gente, ele está dizendo que a energia de ativação ela não sofre nenhuma alteração pela adição de um catalisador. Isso está errado. O catalisador ele afeta sim, a energia de ativação, ele faz ela diminuir, ok? E essa diminuição que faz com que a velocidade da reação aumente. A etapa mais lenta, então essa alternativa está errada, letra B. A etapa mais lenta no mecanismo é conhecido como etapa determinante. A etapa lenta. Como etapa determinante? Sim, está correto. Ou a etapa limitante da velocidade da reação? Sim. Você determina a velocidade de uma reação através da etapa lenta, né?
Letra D. Em uma reação composta apenas por reagentes e produtos gasosos, o equilíbrio químico é deslocado para o lado que contém a maior quantidade de número de mols após o aumento da pressão. Ele está dizendo aqui que uma reação onde você só tem componentes gasosos, né, reagentes e produtos gasosos, ele está dizendo que se você aumentar a pressão, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido do maior número de mols, né? Isso está errado, pessoal. Isso está errado. O aumento da pressão, ele vai deslocar o equilíbrio para o sentido de menor volume de gás, ok? Que, como ele está falando que deslocaria para o sentido de maior volume de gás, está errado. Letra E. O equilíbrio químico das reações endotérmicas é deslocado para o lado dos reagentes após o aumento da temperatura sobre o meio reacional. Então, nas reações endotérmicas são aquelas cujo ΔH é maior do que zero. No equilíbrio dessas reações aí, ó, quando a reação é endotérmica, ok? Quando a reação ela é endotérmica, o sentido direto da reação vai ser endo e o sentido inverso vai ser exo. Aí ele está falando que o equilíbrio é deslocado para o lado dos reagentes quando aumenta a temperatura. O aumento da temperatura, ele desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico, ok? O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico aqui, ó? É o sentido direto. O sentido direto é no sentido dos produtos, não é isso? E ele está falando aqui que ele vai deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Tá errada? Ok? Então, a alternativa aqui que nos restou é a letra C, que é a que está coerente. A etapa mais lenta é conhecido como etapa determinante da velocidade da reação. É isso aí. Questão 44. Marque a opção que contém a informação correta sobre os tipos de isomeria. Certo? Questãozinha sobre isomeria, vamos aqui. Vamos ver o que ela diz. O 2-metilbutano apresenta isomeria ótica. Vamos ver. Aqui eu já desenhei, né, para a gente economizar tempo, a estrutura do 2-metilbutano, não é isso? Uma forma de você saber aqui se uma estrutura ela apresenta a possibilidade de haver isômeros óticos é você identificar dentro da molécula o carbono quiral, ou seja, aquele carbono que apresenta 4 ligantes distintos. Aqui no caso do 2-metilbutano, a gente não enxerga a presença de nenhum carbono quiral, né? Carbono quiral, carbono assimétrico, a gente não identifica. Se a gente for olhar, por exemplo, para esse cara aqui, ele tem aqui esse metil e esse metil, né? Que são 2 ligantes iguais. Para ser carbono quiral, precisa ter os 4 ligantes distintos. Esse aqui também não é quiral, nem esses, nenhum deles. Então, a alternativa A está errada. Não apresenta possibilidade de ter carbono ou de apresentar isomeria ótica. Letra B. O ciclohexano é isômero de cadeia do 3-hexeno? Será que é verdade? Vamos ver. O ciclohexano e o 3-hexeno, certo? Para facilitar, vamos escrever aqui a fórmula molecular aqui desses caras. O ciclohexano, ele é o C6H6. E o 3-hexeno também é C6H6, ok? Esse ciclo aqui é o suficiente para a gente saber que essa estrutura aqui, ela tem cadeia o quê? Fechada. Ciclo, cadeia fechada. E esse cara aqui, ele tem cadeia aberta.
certo? E aqui, ó, eu já deixei aqui desenhadinho, todos dois. Esse aqui é o ciclohexano e isso aqui é o 3-hexeno, certo? E aí ele está falando que eles são isômeros de o quê? De cadeia, né? Se eles são isômeros de cadeia. E é verdade, ó, eles têm a mesma fórmula molecular e tem cadeias diferentes. Um é aberto, outro é fechado, ok? Então essa letra B é uma forte candidata a ser a alternativa correta, mas vamos analisar as outras. O propanol é isômero de cadeia da propanona. O propanol é isômero de cadeia da propanona. Então, aqui a gente tem um álcool e uma cetona. E ele está dizendo que esses caras aqui são isômeros de cadeia. Será que é verdade? Eu coloquei aqui já, ó, de prontidão para a gente analisar. Esse aqui é o nosso álcool e esse aqui é a nossa cetona, ok? E aí, aquela dica que eu falei, nas questões de isomeria, tente escrever ou a fórmula estrutural, certo? A fórmula estrutural da molécula, que é aquela que é a estrutura aberta, onde você consegue visualizar melhor, ou escreva a fórmula condensada, né? Que é a fórmula molecular, não é isso? E aí, se, quando você estiver analisando, as fórmulas moleculares forem diferentes, não é isômero, então você já sabe que essa está errada e pula para a próxima. Como é o caso dessa questão aqui, ó. Ele está dizendo que esse álcool e essa cetona, eles são isômeros de cadeia, ok? Na verdade, eles nem isômeros são, porque eles têm fórmulas moleculares diferentes, ok? Se eles tivessem fórmulas moleculares iguais, por exemplo, a gente poderia dizer que eles eram isômeros de função, não é isso? Porque teriam funções químicas diferentes, que a gente teria um álcool e aqui a gente teria uma cetona. Não é o caso, então essa alternativa aqui ela está incorreta. A letra D ele diz que o metoxipropano é tautômero do etoxietano, ok? Então temos aqui, ó, deixei desenhadinho, tanto o etoxipropano quanto na verdade, o metoxi e o etoxi. E ele está dizendo que eles são isômeros, na verdade ele está dizendo que eles são tautômeros. Ele colocou aqui tautômetro, né? Mas é tautomeria. A tautomeria, pessoal, ela é um tipo de isomeria dentro da isomeria de função, né? Que é como se fosse um caso particular da isomeria de função. Ela vai acontecer especificamente quando existir duas estruturas químicas de funções químicas diferentes. No caso aqui, especialmente, seria uma cetona, uma função cetona e uma função enol, ou um aldeído e um enol. Quando essas duas estruturas, elas são isômeros, coexistem em equilíbrio, certo? A gente vai chamar de tautomeria, esse tipo de isomeria, ok? Eles têm as mesmas fórmulas moleculares, né, normal, mas têm funções químicas diferentes entre esse enol, essa cetona, né, cetona-enol, ou entre um aldeído e um enol. É tanto que a gente chama que, quando acontece esse tipo de isomeria, a gente tem um equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico, ok? Pelo fato de estabelecer-se um equilíbrio entre essas duas estruturas, né, é o tipo de isomeria que é chamada também de isomeria dinâmica, justamente pelo fato de se estabelecer esse equilíbrio dinâmico entre essas duas funções químicas que coexistem nesse equilíbrio, beleza? Futuramente a gente vai falar sobre isso um pouco melhor, tá certo? Mas aqui, para essa questão, o essencial é a gente saber que essa alternativa aqui, ela está errada, ok? Para a tautomeria existir entre duas estruturas, obrigatoriamente tem que ter uma cetona e um enol, ou um aldeído e um enol. A gente não tem nenhuma dessas funções químicas aqui, ok? Então, essa alternativa ela está errada. A letra ela diz que o eteno, que é o alceno mais simples, apresenta isomeria geométrica. Isomeria geométrica é isomeria cis e trans. Se a gente olhar aqui para a estrutura do eteno, não é isso que a gente enxerga, né? Os grupos de maior prioridade não temos aqui, só o hidrogênio que sempre fica como grupo de menor prioridade, então não existe isomeria geométrica aqui, nem isomeria cis e trans, não é isso?
Então, a nossa alternativa aqui, ela vai ser a letra B, que diz que o ciclohexeno é isômero de cadeia do 3-hexeno, que foi o que a gente observou aqui, ok? Cadeias são isômeros, são aqueles que têm a mesma fórmula molecular, tá certinho, e tem cadeias diferentes, né? Isso, uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Beleza? Questão 45. Sobre os processos eletroquímicos, podemos afirmar corretamente que, na eletrólise, a energia elétrica é utilizada para promover uma reação química? Correto, pessoal? Na eletrólise, a gente tem sim, né, a utilização de uma corrente elétrica para promover uma reação química. Então, aqui a gente já tem a nossa alternativa correta. Vamos olhar os demais. O processo de armazenamento da energia em uma pilha ou bateria ocorre devido à diferença de raio atômico entre os elementos que formam os polos positivos e negativos? Não, pessoal. No polo positivo de uma pilha, no polo positivo de uma pilha, ocorre o processo de oxidação? Não, ok? No polo positivo de uma pilha, vai acontecer redução, não é isso? O polo positivo é quem? É o cátodo, né? E no cátodo ocorre o quê? Redução. Está dizendo que acontece a oxidação. No ânodo de uma pilha ocorre processo de redução? Não. No ânodo de uma pilha vai acontecer o processo de oxidação. Nos processos de galvanoplastia, o metal que será revestido por um metal mais nobre, como o ouro, deve ser colocado no polo positivo da célula de galvanização? Não, ele tem que ser colocado no polo positivo, não é isso? Perdão, ele deve ser colocado no polo negativo, porque afinal de contas, esse cara aqui ele vai oxidar, né? Então é isso.